Juventude voando e o Fortaleza vence no fim. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol brasileiro deste domingo, dia 28 de junho. Beleza? Então já vamos lá para a gente passar por todos os jogos que tiveram no futebol brasileiro, iniciar pela Série B, aí passa pela Série C, depois pela Série D e assim a gente passa por todos os jogos do cenário do futebol brasileiro. Beleza? Vamos começar com a vitória do Atlético sobre o Avaí. Gol da partida já na reta final, Dixon Vera, assistência do Zeca. Zeca, aquele mesmo, ex-Mirassol, ex-Santos, ex-Curitiba. E assim, o Atlético vence e o Avaí, cara. O Avaí, eu vou mostrar aqui a sequência. Ó, o Atlético chegou à nona colocação com 22 pontos, vitória importante, é um time que vinha oscilando recentemente. E o Avaí nos últimos 5 jogos, 4 derrotas, a marca a 18ª colocação. Tava arrancando um empatezinho importante nesse jogo. E esse gol no final catastrófico para o Avaí que foi campeão da Copa Sul-Sudeste, mas na Série B absolutamente não funciona. Impressionante o quão ruim é a fase do Avaí. Aí a gente vai para o próximo jogo. Já esperada a vitória do Atlético Goianiense, 2-0 sobre a Ponte Preta. A campanha da Ponte Preta é algo vergonhoso. Dentro do jogo, os 2 gols do jogo. Gustavo Coutinho é um dos artilheiros da competição, tá jogando muita bola. Gol aos 18 da primeira etapa e depois aos 20. Questão de 3 minutos, o Goianiense matou o jogo, né? Enfim, Gustavo Coutinho jogando muita bola e a assistência do segundo gol foi do Bruno José, aquele mesmo que era do Vasco. Com isso, o Goianiense, cara, tá numa boa fase, tá? Embalou uma boa fase. Chegou à 11ª colocação com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Teve muitos empates, empates emocionantes, como foi no fim do jogo contra o Sport, como foi depois de sair perdendo por 3-0 contra o CRB, ter buscado um 3-3. Essa vitória dá uma moral a mais também. O Goianiense vem numa boa fase. Até jogos que poderiam ser desastrosos, como foi o 3-0 que saiu perdendo contra o CRB, o time deu a volta por cima. A Ponte Preta é o oposto. Os últimos 5 jogos, 4 derrotas, um empate, desastroso. A Ponte não tá dando, cara. Enfim, o Juventude venceu novamente, 2-0 contra o Ceará. Essa que foi a estreia, deixa eu até mostrar aqui, do Daniel Paulista. Ó. Daniel... Ainda tá Anderson Batatais, então não foi a estreia do Daniel Paulista, foi o auxiliar técnico. O próximo jogo, então, quando o Ceará jogar em casa, provavelmente, vai ser a estreia do Daniel Paulista. Tá? Eu acho que o Daniel Paulista pode aproveitar bastante do Melk. O Melk joga muita bola. Enfim, vitória do Juventude, os gols do jogo. Vamos ver aqui. Caraca, e esse uniforme aqui do Juventude? Uniforme exótico. Acho que é um uniforme novo que foi lançado recentemente. Vamos ver aqui, ó, gols do jogo. Alisson Safira, uma assistência do Marcos Paulo, aquele mesmo que surgiu no Fluminense, pro Atlético de Madrid. E o Gabriel Pinheiro, zagueiro desse time. Questão de 10 minutos também saiu os 2 gols, assim como o do Goianiense. Assim já matou o jogo e fez assim esse 2-0. O Juventude chega assim, cara. A 5ª colocação com 25 pontos. Tá apenas 3 pontos atrás do líder, que ainda é o Vila Nova. E nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, o Juventude vive uma fase muito boa. Recentemente venceu o São Bernardo em São Paulo, que era o líder até o momento, né? Grande fase do Juventude. E já o Ceará, 14ª colocação com 17 pontos. A luta hoje do Ceará é contra o rebaixamento. A luta do Ceará é contra o Londrina, em específico nesse momento. E já o Fortaleza venceu o Sport por 2-1, clássico nordestino emocionante, tá? Porque o Rodrigo Santos, aquele típico chutamento, ele alça a bola na área, ninguém desvia ela entrando no cantinho. Ali o Fortaleza abre o placar. O Perrotti, depois de um chute do Filipinho na trave, empurra de cabeça para as redes. E no último lance do jogo, o Wellington, depois de uma assistência do Juan Miritello, finaliza muito bem e dá a vitória para o Fortaleza. Juan Miritello, que vive uma fase muito boa. O Perrotti também vive uma fase muito boa. Os centroavantes das duas equipes estão bem. Enfim, grande resultado do Fortaleza, que agora, quando a gente olha lá para a tabela, chega à 7ª colocação com 25 pontos e o Sport está na 8ª com 25 pontos. Você vai lembrar que eu acabei de falar que o Juventude chegou a 25 pontos e está na 5ª colocação. Sendo do 5º para o 8º, todos têm a mesma pontuação. E é incrível como o Sport desandou, né? Nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. O Fortaleza também não vive lá a grande fase, o Carpini está muito pressionado. Ele está pressionado desde que ele assumiu o Fortaleza.
Mas enfim, vitória importante ainda mais pelo contexto, gol no finzinho, faz com que inclusive o Fortaleza ultrapasse o próprio Sport. Grande resultado, grande gol do Wellington para dar vitória para o Fortaleza. E o Goiás foi lá no Pernambuco e venceu do Náutico por 1-0. O gol da partida foi do Djalma Silva. Essa sim foi a estreia do Mozart. O Mozart já estreou aqui, ó. Aqui não apareceu o Mozart também, cara. Enfim, mas o Mozart veio pro Goiás. O Mozart saiu do Ceará, veio pro Goiás. O Daniel Paulista saiu do Goiás e foi pro Ceará. Nesse momento de mudança, o Ceará perdeu, o Goiás ganhou, né? Enfim, grande resultado para o Goiás. E com isso, vale destacar a assistência do Lucas Lima, aquele mesmo. Caramba, vocês viram isso? Olha isso, cara. Olha o número de finalizações do Náutico. Deixa eu voltar aqui. Passei rápido, né? 27 finalizações do Náutico, 62% de bola. Posse de bola, caramba. O Goiás também finalizou 16 vezes. Tô falando de um jogo na Série B, cara, que teve 43 finalizações. Cara, eu não me lembro de um jogo na Série B com tantos chutes. Loucura, né? E ficou só 1-0. Bizarro. Com esse resultado, cadê a tabela? Eu quero a tabela. Cadê a tabela? Quero ver a tabela da Série B, cara. Cadê a tabela? Aqui, ó. O Goiás chegou na 10ª colocação com 21 pontos. Vitória importante, dá um poder de reação. Primeira vitória nos últimos 5 jogos. E o Náutico, mais um resultado ruim. Agora já tá na 12ª colocação. Cara, o Náutico chegou à liderança da Série B. Depois que teve aquela confusão onde os jogadores saíram na porrada do próprio time, desandou. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum. Incrível o que um desentendimento entre jogadores do próprio time pode causar de impacto na tabela, cara. Loucura o tanto que o Náutico desandou desde aquela confusão. Na Série C... rapaz, abriu o guia sem querer. Na Série C, o Figueirense e o Guarani empataram. Com isso, o Guarani permanece na liderança, né? O Guarani permanece na liderança, o Figueirense chega à 12ª colocação. Ipiranga e Confiança empataram também. Resultado importante pro Confiança, tá? E esse Patrick aqui é o Patrick revelado pelo Grêmio. Então ele já jogou contra o Ipiranga em outros momentos. 34 finalizações do Ipiranga, cara, e mesmo assim empatou. Com esse resultado, o Ipiranga na 13ª colocação com 15 pontos. O Confiança na 18ª com 11, à beira da zona de rebaixamento, já que na Série C apenas 2 times são rebaixados. Depois, um grande tropeço aqui, tá? O Ituano não venceu o Maranhão. E eu não esperava isso. O Ituano fica na 4ª colocação com 19 pontos. Maranhão na 15ª com 14. Caso o Ituano vencesse, assumiria a liderança do campeonato. Mas acabou ficando nesse empatezinho. Nos últimos 4 jogos, o Ituano não ganhou nenhum, inclusive. Tá perdendo uma grande chance de assumir o topo da tabela. Ultrapassaria o Guarani, por exemplo, né? Aliás, não mais, né? Porque o Guarani empatou. Mas ficaria na 2ª colocação. E o Ituano perdeu essa chance. Grande tropeço do Ituano. Aí a gente vai para a Série D, onde o Serra Branca venceu o Juazeirense por 1-0. A Portuguesa venceu o Noroeste por 3-1, Portuguesa do Rio. E com isso a Portuguesa elimina o Noroeste. Marcílio Dias elimina o Cascavel. Caramba! Esse Cezinha ali que fez o primeiro gol, cara, eu acho que foi o Cezinha revelado pelo Inter. O Cianorte eliminou o São Joséense, né? No tempo normal parece que ficou 1-0 e nos pênaltis o Cianorte passou. Tá bugado aqui esse placar. Mas nos pênaltis o Cianorte passou. O ABC empatou e com isso eliminou o Altos. Manauara empatou com o Independência e pelo agregado passou. Ferroviária venceu do Central do Pernambuco e assim elimina o Central e passa de fase. O 13 da Paraíba segurou um 0-0 e eliminou a Jacuipense. Nacional do Amazonas segurou um 0-0 e eliminou o Araguaína. Porto Velho eliminou o São Raimundo nos pênaltis também. Luverdense e Ceilândia ficaram no 1-1. Com isso o Ceilândia está eliminado por ter perdido o jogo de ida. Luverdense eu torço que volte para a Série C, pelo menos. É um time tradicional. Já chegou a disputar a Série B. E o último jogo do dia, Guaporé 2-0 para cima do Monte Roraima. Monte Roraima que é um time com investimento em Roraima. E assim o Guaporé elimina o Monte Roraima. Caramba. E assim a gente fecha todos os jogos do futebol brasileiro deste domingo. Beleza? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os vídeos novos. Valeu e falou!